Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Senhor, apresentamos a Ti essa noite a nossa família e pedimos: acampa Teus anjos ao redor da nossa casa, ao redor da nossa família. Nos livra de todo mal, Pai, de todo engano, de tudo aquilo, Senhor, que vem contra nós, que por 7 caminhos bate em retirada. Meu Deus, Tu és o nosso defensor, que toda injustiça contra nós, que toda palavra maldita, que toda contrariedade caia por terra. Tu és a nossa fonte, Tu és o nosso pastor e não teremos falta de coisa alguma. Eu oro, Pai, para que negócios sejam desenrolados, para que provisões cheguem. Eu oro para que milagres cheguem na vida dessa pessoa e que ela possa ter respostas do alto, em o nome de Jesus Cristo. E eu oro agora para que tudo aquilo, Senhor, que tem atacado a saúde dessa pessoa, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Eu digo a toda doença, eu digo a toda enfermidade emocional, toda depressão, toda ansiedade, renda-se a Jesus Cristo, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Meu Deus, toque-os com o Teu poder. Jesus, toque-os agora e leve embora, Senhor, todo o mal. No nome de Jesus, também oro, Pai, todo peso no ambiente, toda a opressão espiritual, renda-se a Jesus Cristo. Que a luz de Jesus Cristo entre, que a vida de Jesus Cristo entre, que a mão do Senhor toque na vida dessa pessoa. Também oro, Senhor, para que tudo aquilo que vem contra ela, para atrapalhá-la na fé, eu oro para que esse mal renda-se a Jesus Cristo agora. Renda-se ao poder de Jesus Cristo. Meu Deus, toque-os com o Teu poder, toque-os com o Teu favor. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Estava meditando numa palavra, a parábola do semeador, quando Jesus fala de uma parte das sementes que é lançada à beira do caminho e Satanás vem e arrebata aquela semente. Bem, eu quero que você entenda que existe uma luta para roubar a semente de Deus no teu coração. Existe uma luta para que você desista da fé, para que você não se firme na oração, na presença de Deus. O diabo luta para tentar nos tirar da presença de Deus. E se você for ver, Jesus falou de 4 solos, que representa 4 tipos de coração. E nos 3 primeiros solos, a semente não frutifica. Existe um combate para que a palavra não frutifique no teu coração. Apenas no 4º solo caiu em boa terra. A Bíblia diz que ali deu fruto, 30, 60 e 100. Entenda, a semente tem que cair numa boa terra. E a boa terra, eu acredito que ela precisa ser preparada por nós. E ela é preparada a partir do momento que você começa a dar ouvidos a Deus e não ao inimigo ou às pressões que tem aqui no lado de fora. Prepare seu ouvido para ouvir a Deus. Obedeça a Deus. Eu já vi pessoas andando por um tempo na fé e depois se desviando. Pessoas que vieram aqui nas minhas orações, ficaram um tempo e depois pararam de vir nas orações. E sabe por que isso acontece? Porque há uma batalha espiritual pela sua alma. Há uma batalha espiritual para que você não se firme com Deus, para que você não tenha constância. É por isso que precisamos estar sempre vigiando e orando, para que o inimigo não nos roube, não nos tire da presença de Deus. E ele não tira, olha só, cuidado com o engano, tá? Cuidado com o engano. O inimigo não só tira pessoas da presença de Deus que estão há pouco tempo, pessoas que são recém-convertidas ou estão recém-começando na fé, não. Ele tira os antigos também. Ele tira os antigos. Eu quero, inclusive, mostrar para você isso na Bíblia, porque é importante eu falar sobre isso. Eu tinha
uma outra mensagem preparada aqui para vocês. Mas Deus está falando muito comigo nessa palavra. E eu entendi quando eu comecei aqui essa oração que eu deveria ir para a parábola do semeador. Então, em Marcos capítulo 4, eu quero que você preste atenção nessa palavra. Marcos capítulo 4, do verso 14 em diante, diz: o semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho onde a palavra é semeada. Assim que a ouvem, logo vem Satanás e retira a palavra nela semeada. Aqui está falando do primeiro solo, onde a semente ela é jogada e ela fica à beira do caminho, ela não entra dentro do coração, não entra bem aonde deveria entrar. A Bíblia diz que o diabo logo vem e tira a semente. Nós temos que ter cuidado para o inimigo não roubar as sementes que Deus está plantando em nós. Não deixa a semente ficar na beira do caminho. Talvez a tua desconfiança, tuas dúvidas, ou o teu coração dividido, estão fazendo com que a semente fique à beira do caminho. Daí vem Satanás e leva a semente que é preciosa, a semente da palavra de Deus, porque é essa palavra que vai mudar a tua vida. É essa palavra que vai mudar a tua história. É essa palavra. Até quando você recebe uma palavra profética, e daí você conta para alguém: olha, eu recebi uma profecia, eu recebi uma palavra de Deus, eu recebi uma revelação. Aí você conta para a pessoa e ela diz: não, tira isso da cabeça, não vai acontecer com você. Você dá ouvidos a uma pessoa que não quer que você receba uma coisa boa. O inimigo usa aquela pessoa para arrancar as sementes que ficaram ali dentro de você. O inimigo usa pessoas para arrebatar a semente do nosso coração. O diabo usa pessoas como acusadoras muitas vezes até da igreja, pessoas que não acreditam em Jesus. Sabe? O inimigo usa pessoas que não acreditam em Jesus. O inimigo usa pessoas que não acreditam na fé para levar a semente do coração. Então, sabe, algumas pessoas são usadas pelo inimigo. Eu não digo que todas, mas algumas são usadas para que a semente ela não venha a vingar dentro de nós e ela não venha a criar raízes e dar frutos. Então há uma luta espiritual para arrancar a semente de Deus no teu coração, porque o diabo sabe que tudo que Deus começa, Deus termina. Mas Deus só pode concluir aquilo que permanece nas mãos dele. Nós temos a livre escolha de seguir nas mãos de Jesus e deixar ele trabalhar, ou de vivermos a nossa vida como nós quisermos. Então há uma luta, o inimigo quer arrancar as sementes que foram colocadas no nosso caminho. E ele continua dizendo aqui: outras são como a semente que caiu em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Contudo, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Ou seja, tem lutas que a pessoa enfrenta e perseguições que são o suficiente para ela sair da presença. Você está vendo como o inimigo quer usar das perseguições, das lutas, para fazer você desistir da fé, para fazer você retroceder, parar de orar, parar de buscar. Quantas pessoas já chegaram para mim e disseram assim: olha, eu fui na oração, mas eu disse para Deus que era a última oração que eu ia orar, e se Deus não falasse comigo, sabe, eu iria desistir de tudo. E eu pergunto assim: como isso? Se é na constância, se é na perseverança que você vai alcançar, é claro que o inimigo está assediando você para você desistir.
Ele está assediando você e eu digo uma coisa, se funciona para mim, vai funcionar para você? É por isso que nós temos que buscar ter uma experiência com Deus, porque uma experiência com Deus rega o nosso coração e faz as sementes frutificarem. Você tem que buscar uma experiência com Deus, você não pode deixar o inimigo mexer com a sua cabeça, você não pode deixar, sabe, com que essas lutas que você está enfrentando, essas lutas venham desanimar você ou venham fazer você parar. Em nome de Jesus está repreendido isso. O inimigo não vai impedir e bloquear o que Deus tem na tua vida. Deus está fazendo uma grande obra. E Deus vai realizar grandes coisas através de você. E você será uma bênção na sua casa. E você vai conquistar territórios por meio da sua permanência na presença de Deus. Deus tem promessas para a tua vida. Deus tem realizações, há sonhos de Deus que estão sobre você. Então não desista, não pare. Não pare. O inimigo está fazendo de tudo para fazer você desistir, para fazer você retroceder, parar, abandonar, largar o propósito que Deus tem na tua vida. Por isso, permaneça em Deus. Permaneça em Deus. Essa é a palavra para você. Permaneça em Deus e não deixe com que o inimigo, de alguma maneira, roube você do que Deus tem reservado para a tua vida. E daí Jesus continua dizendo aqui, outras são como aquelas que foram semeadas entre os espinhos. Ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. Há um grande perigo de nós amarmos mais as coisas do que a Deus. Eu sempre conto o testemunho daquele jovem que sempre estava orando para que Deus desse um carro para ele. E um dia eu orei por ele, para que ele conseguisse um carro, e profetizei sobre a vida dele, e Deus o abençoou. Mas ali foi o meu último dia que eu vi ele na igreja, quando ainda eu estava à frente da igreja, anos atrás, certo? E aquilo ali ficou marcado, assim, na minha memória, porque algumas pessoas, sabe, elas buscam Deus apenas para os seus próprios interesses. Elas querem coisas de Deus e quando elas têm aquilo que elas queriam, elas se afastam de Deus porque elas não entendem. Elas pensam que Deus, sabe, é só um fornecedor. Deus é a fonte de tudo. Deus não é um mero fornecedor, Ele é a fonte de tudo. E Ele não é só um fornecedor de bens materiais. Por meio de Jesus Cristo vem a vida eterna. Por meio de Jesus Cristo vem a proteção que você precisa. Por meio de Deus vem a graça que nos sustenta em momentos difíceis. Ou seja, as pessoas estão muito equivocadas. As pessoas estão equivocadas. É claro que Deus quer te abençoar, é claro que Ele tem o poder de prosperar teus negócios, é claro que Ele tem o poder de te defender contra os invejosos, contra os demônios e contra as lutas que batem todos os dias contra nós. Mas Deus é muito mais do que isso. E a Bíblia diz aqui que algumas sementes, elas foram plantadas entre espinhos. E esses espinhos, eles sufocam a semente e não deixam ela vingar, ela crescer. Sabe, Deus tem muito mais para nós. Mas se você se apaixonar pelas coisas desse mundo, pelas amizades, pelos carros, pela vida que esse mundo tem, pelas festas, pelas companhias, você acaba se afastando do propósito de Deus? Eu digo uma coisa para você, tudo que for concorrer com a fé pode destruir o teu futuro. Tudo que for para concorrer com a sua fé. Algumas pessoas querem viver um evangelho extremamente light, querem viver um evangelho, sabe, onde eles acham que podem ter a fé e podem ter todas as outras coisas aqui desse mundo. E eu vou dizer uma coisa para você, é impossível. É impossível você ter todas as coisas aqui desse mundo e ter a fé ao mesmo tempo. É impossível. É claro que Deus quer te dar o melhor aqui dessa terra. Eu sempre digo para as pessoas,
Deus não tem problema com carro, Deus não tem problema com relógio, Deus não tem problema com dinheiro, Deus não tem problema com uma vida extraordinária, com empresa grande. Deus não tem problema nenhuma com dinheiro. O problema dele é quando nós colocamos o nosso coração num lugar errado. É quando essas coisas começam a te chamar mais atenção do que estar na presença de Deus. Sabe, esse é o problema. Agora, a Bíblia nos fala, no verso 20, as que foram semeadas em terra boa são aquelas que ouvem a palavra e aceitam. A terra boa é ouvir a palavra e aceitar? Essa é a terra boa? Quem ouve e aceita? Essa é a terra boa, aonde a semente vai frutificar? Então Deus está falando comigo e eu estou rendendo o meu coração a Deus. Deus está falando comigo e eu estou obedecendo. Deus está falando comigo e eu estou cada vez mais fortalecendo a minha fé, renunciando ao pecado, renunciando às coisas erradas. E é assim que a minha vida vai prosperar? É assim que eu vou romper? É assim que as coisas vão melhorar na minha vida? Você não tem ideia, você não tem a mínima ideia do que Deus pode fazer na vida de alguém que se entrega a Ele. Você fica pegando, sabe, alguns exemplos de cristãos que vivem na média, que vivem muitas vezes, sabe, derrotados, ou que vivem longe do propósito de Deus, e você pensa que, sabe, que a sua vida vai ser igual a deles. Vai ser, se você não ouvir e aceitar. Mas a sua vida pode ser diferente se você ouvir e aceitar. Muito diferente. Eu sou testemunha do que Deus faz. Eu posso dizer, Deus faz coisa grande na vida de quem ouve e na vida de quem aceita a fé. Eu não estou aqui brincando. Eu tenho potencial para muitas coisas que Deus, pela graça dele, me deu. Mas eu estou aqui cumprindo o meu propósito. E eu sei do que eu estou falando. Eu sei que Deus pode realizar coisas muito grandes e tremendas na vida daquele que ouve e aceita. Poderia estar fazendo qualquer outra coisa aqui nesse mundo. Tive oportunidades de fazer outras coisas. Mas eu decidi renunciar a tudo isso porque eu sei que essa palavra funciona e que Deus me chamou para esse propósito. Esse é o destino dele para a minha vida. Entenda, Deus não quer prender você ao destino que ele tem reservado, mas o destino dele é melhor do que o que você poderia escolher aqui nessa terra. Por isso, guarde essa palavra no seu coração. Amém? Coisa boa que você ouviu e aceitou. Coisa boa. Eu quero agora orar por você. Quero declarar o Salmo 91. Hoje é o último dia desse propósito. E Deus colocou no meu coração de começar amanhã por 10 dias uma oração repreendendo o espírito de atraso. Você já ouviu falar da palavra delay? A palavra delay significa atraso. É um atraso, um delay, um atraso. E se eu falar para você que tem coisas espirituais que podem estar trazendo atraso para a tua vida? É a primeira vez que eu vou fazer esse propósito aqui. Eu estarei orando por 10 dias repreendendo o espírito de atraso. E quero convidar você a participar desse propósito que começa amanhã, às 6 e 7 da manhã. Vem estar com a gente. Você vai ver que vai valer a pena você estar nesse propósito. Vai valer a pena, vai valer muito a pena em nome de Jesus. Ok? Glória a Deus. Muito bem. E deixa eu falar para você, hoje eu comecei a assinar os livros, tá? E se você quer que eu assine o seu livro e coloque uma dedicatória, coloque um salmo para você, eu quero pedir a você, certo? Você que vai evangelizar a família, você que vai dar de presente para amigos, para colaboradores, para fornecedores, para clientes, enfim, o que Deus colocar no teu coração. Eu vou abençoar você com uma assinatura, tá? Por quê? Porque eu quero honrar você assim como você está honrando outras pessoas. Assim como você está evangelizando tua família, está presenteando outras pessoas, tá? Esse aqui é o nosso novo devocional. Vai abençoar muito a tua vida. Vai abençoar muito a tua vida. São 365 devocionais, mais de 365 devocionais, 365 orações e mais de 1000 conselhos
aqui nas páginas desse livro. Vai te ajudar tremendamente. Mais de 1000 conselhos. Na verdade, tem cerca de 1.300 a 1.500 conselhos esse livro aqui. Vai te ajudar muito, vai ajudar você a crescer, a avançar, a ser uma bênção na tua vida, em nome de Jesus, ok? Então você pode adquirir lá no meu site www.vinicius7.com.br. Tome seu café com Jesus. Amém? Comece seu dia meditando na palavra de Deus. Só que eu sempre digo, primeiro leia a sua Bíblia e depois pegue o devocional, ok? Primeiro pegue a sua Bíblia. Domingo agora estarei em Novo Hamburgo, certo? As vagas já estão cheias. Vai ser incrível, vai ser muito especial. O evento vai ser gratuito, certo? Mas a gente fez uma listagem lá, porque o lugar é limitado a um número X de pessoas e nós não podemos ultrapassar. Então vai ser incrível, nesse domingo vai ser maravilhoso, em nome de Jesus. Salmos 91, eu quero declarar o Salmo 91, quero pedir para você compartilhar com 10 pessoas essa oração, se puder mandar para mais, manda para mais. Diz assim o Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles se susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Quero que você faça uma coisa agora junto comigo. Levante a sua carta assim e diga assim comigo: Senhor Jesus Cristo, eu apresento diante de Ti todos os meus pedidos de oração e eu peço uma intervenção, peço um milagre, peço uma bênção. Eu peço a Ti, Senhor Jesus, que nesse momento, cada pedido que eu fiz nessa carta, que haja uma resposta do céu. Oramos agora e pedimos, libera do Teu poder, do Teu favor e da Tua graça sobre cada pedido, sobre cada clamor. Tua palavra diz, Jesus, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Agora deixa eu orar por você. Senhor Jesus Cristo, toque-os com o Teu poder, toque-os com a Tua graça. Colocamos diante de Ti cada carta e pedimos um milagre. Libera do Teu poder agora, Pai. E aonde houver forças espirituais lutando contra a vida dessa pessoa, nós damos uma ordem: mal saia, no poderoso nome de Jesus Cristo. Seja livre, seja liberto. Meu Pai, Tu és Deus poderoso na nossa vida. Confiamos em Ti e declaramos a nossa dependência de Ti. Senhor, queremos ouvir e aceitar a Tua palavra. Faz a Tua obra na nossa vida e libera todo o favor que o Senhor tem reservado para nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Se você recebeu essa oração, você vai fazer um ato profético, vai compartilhar com no mínimo 10 pessoas. E se puder compartilhar com 1000, compartilha com 1000, que o Senhor te abençoe e te honre mais e mais. Amém? Deus abençoe a todos. Amanhã, 6 da manhã, 6 e 7 da manhã, estaremos aqui no nosso propósito, orando e repreendendo todo tipo de atraso. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Paz e prosperidade a todos. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul,
e de leste a oeste. Meu Pai, nós colocamos tudo nas Tuas mãos. Tudo que está pendente, tudo que não foi resolvido no dia de hoje, nós pedimos uma intervenção, um milagre do Senhor. Pedimos ao Senhor que o Senhor libere do Teu favor sobre as nossas vidas. E o que estiver trancado, o que estiver travado, estagnado, que haja uma liberação do céu. Oramos em nome de Jesus para que vendas aconteçam, para que negócios sejam destravados, para que oportunidades cheguem, para que documentos sejam liberados e aquilo, Senhor, que no mundo espiritual está impedindo coisas de acontecerem, está impedindo até mesmo de pessoas se aproximarem, em nome de Jesus, que a oposição, a resistência no mundo espiritual seja quebrada agora no poderoso nome de Jesus Cristo. Oramos também para que a saúde dessa pessoa seja totalmente restabelecida, que toda doença, toda dor renda-se ao poder de Jesus Cristo. Como está escrito em Isaías 53, pelas pisaduras de Jesus fomos sarados. Sim, a cura, o milagre, em nome de Jesus, toque nessa pessoa agora. Também oro, Pai, por aquele que está cansado, afadigado, que está lidando com N coisas, que o Senhor possa fortalecer essa pessoa. Fortalece sua mente, fortalece seu corpo, fortalece sua alma, no nome de Jesus Cristo. Oro também cancelando e quebrando toda seta de Satanás. Toda seta para trazer dúvida, toda seta para trazer confusão, toda seta para trazer perturbações, em nome de Jesus, cai por terra agora. Tudo aquilo mandado contra essa pessoa, nós declaramos, não prosperará. Que a bênção do Senhor seja sobre ela, que a bênção do Senhor seja sobre a sua casa, no nome de Jesus Cristo. Meu Deus, eu oro para que amarras sejam cortadas, amarras sejam desfeitas, que a mão do Senhor seja sobre essa pessoa. No nome de Jesus, meu Pai, libera do Teu poder, libera do Teu favor, que todo jugo espiritual, que todo peso que essa pessoa tem carregado, que esse peso caia por terra, seja quebrado. Em o nome de Jesus, que o jugo seja despedaçado pela unção de Deus agora. Senhor Jesus, toque-os com o Teu poder agora, toque-os com a Tua graça, toque-os com o Teu favor, meu Pai. Também oro, Senhor, apresentando diante de Ti a carta que nós temos apresentado e orado aqui. Senhor, colocamos diante de Ti agora todos os pedidos de oração e pedimos uma intervenção, pedimos um milagre, que a Tua mão de poder repouse agora, Pai, sobre cada pedido de oração, que haja uma intervenção do céu na vida dessa pessoa, uma intervenção sobrenatural agora, em nome de Jesus. Libera do Teu poder, Pai, e libera do Teu favor. Eu oro, Senhor, por essa pessoa que está com problema nos joelhos, essa pessoa que está com problema na coluna, e eu oro pela cura total e completa dela em nome de Jesus. Também libero uma palavra, que aquilo que está demorando, aquilo que está em atraso, que haja uma aceleração do céu. Eu libero uma palavra. A palavra é: vai acontecer, está feito, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Coloque a sua fé em Jesus Cristo. Ele é Deus de milagres. Ele é Deus que pode todas as coisas. Não tenha medo. Não tenha medo dos levantes, não tenha medo das contrariedades, não tenha medo das rejeições, porque importa é que Deus se agrade de você, que a vontade de Deus prevaleça na sua vida. É isso que importa. Amém? Se Deus estiver conosco, eu recebi hoje na caixinha de pergunta uma pergunta que um homem me fez. Por que a vida dele estava sempre em altos e baixos? E eu falei, o que falta para você é a direção de Deus. Porque a direção de Deus, ela te sustenta em todos os momentos, tanto nos altos quanto nos baixos. A Bíblia diz no Salmos 91, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É a presença de Deus, é estar na direção de Deus na nossa vida que nos sustenta. Por isso, quer parar de ter altos e baixos na vida? Então esteja na direção de Deus. Aí você diz, e como é que eu entro nessa direção de Deus? Bem, o primeiro passo é te render a Jesus Cristo. O segundo passo é você aprender a ouvir a Deus. E então, sua vida
tudo que diz respeito a você vai ser sustentado de uma forma sobrenatural em nome de Jesus. Amém? Eu quero dar um testemunho aqui rápido da Paula. E ela escreveu assim: eu fui curada do meu estômago, pois eu tinha vários problemas. E até a médica ficou surpresa ao ver meu estômago estava limpinho. Eu tinha hérnia de hiato, gastrite, esofagite e agora não tenho mais nada. Acompanho o Senhor há 2 anos, cheguei por meio de um compartilhamento e só tenho recebido bênçãos através das orações. Não perco nenhuma. Gratidão, que Deus abençoe a tua vida e a tua família. Que Deus te abençoe, Paola. Jesus Cristo cura, Jesus Cristo opera milagres. Eu quero pedir para cada pessoa que entrou aqui nessa oração, me ajuda a compartilhar. Manda para no mínimo 10 pessoas, manda para amigos, manda para familiares, manda para pessoas próximas. Me ajude a levar essa mensagem a mais pessoas em nome de Jesus. Deus me deu uma palavra. Às vezes a gente pensa que Deus sempre demora, né? A gente tem aquele pensamento que Deus atrasa, Deus tarda, mas não falha. Mas não, gente. Deus, ele também age rapidamente e nós precisamos aprender sobre isso. Em Gênesis capítulo 41, verso 14, a Bíblia diz: o faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. José acordou como um preso e dormiu como governador da maior nação que existia na época. Tudo isso aconteceu em menos de 24 horas. A mudança, a transformação, tudo mudou na vida de José, porque Deus agiu rapidamente. Às vezes, o processo da nossa vida demora um pouco mais, mas quando Deus quer mudar você de estação, Ele pode mudar em 24 horas. O de repente de Deus. Eu gosto muito daquela passagem de Paulo e Silas na prisão, enquanto eles estavam adorando o Senhor, enquanto estavam cantando, diz que houve um tremor de terra e as cadeias se abriram. Ou seja, em um momento tudo se abriu. Em um momento tudo aconteceu. Em um momento, de repente de Deus entrou. O de repente de Deus pode acontecer na nossa vida a qualquer momento. E claro, nós devemos aprender a confiar no processo de Deus. Porque quando a gente está no processo, geralmente não estamos vendo o agir. Mas Deus está trabalhando. Deus está agindo na nossa vida. E sabemos que Ele age também rapidamente. E algumas coisas eu quero considerar, até sobre a trajetória de José. Do poço ao palácio. Esse é um dos maiores exemplos bíblicos de como a atitude e a confiança em Deus transforma circunstâncias adversas em promoção. José manteve o seu caráter, manteve seu posicionamento com Deus, nunca deixou de crer em Deus, nunca deixou de estar alinhado ao propósito de Deus. E como consequência disso, Deus o honrou de uma forma sobrenatural. Às vezes nós passamos por alguns anos no anonimato, alguns anos nos bastidores, anos que aparentemente não está acontecendo nada, mas ao mesmo tempo está acontecendo tudo. Algumas bênçãos não são liberadas na nossa vida, não é porque Deus está demorando em nos dar, é porque a gente está demorando em se preparar. Eu acredito que tem bênçãos que só são liberadas na nossa vida a partir do momento que nós nos colocamos diante de Deus para aprender e para nos render a Ele. A bênção está preparada, o milagre está preparado, o livramento está preparado. As coisas grandes que Deus tem para nós já está preparado, mas às vezes nós não estamos preparados. Então, para Deus agir é muito rápido. O problema é que nós demoramos a estar prontos, a estar aptos
para Deus, sabe, se mover e agir na nossa vida. E você tem que compreender algumas coisas aqui que são muito importantes. Existem algumas lições que eu tiro da vida de José. Primeiro, mantenha uma atitude positiva no poço. O que levou José ao palácio foi sua recusa em se tornar um homem amargo. Mesmo sendo traído, tendo sido preso injustamente, ele escolheu manter uma boa atitude e ser produtivo aonde ele estava. A maioria das pessoas, quando passa por traições ou por injustiças, fica tão aborrecido e fica tão, eu posso dizer, magoado, que tudo que eles fazem está sempre atrelado a um murmúrio, atrelado a uma raiva. São pessoas que estão tão aborrecidas da vida que tudo que elas fazem remete elas ao que elas viveram. Então, muitas das suas atitudes erradas, dos seus descontroles emocionais, da sua irritação, é porque não aprenderam, sabe, a manter uma atitude positiva, a manter a sua fé em Deus nos momentos aonde foram provados, nos momentos que foram tentados. E eu vejo que José manteve uma atitude positiva. Mesmo quando tudo estava dando errado e indo por água abaixo, podemos dizer, José manteve uma atitude de ser produtivo, uma atitude de ser alguém que se recusou a viver amargo. Você tem que se recusar a viver amargo. Eu fico impressionado quando as pessoas me dizem que estão há 10 anos sem se falar com alguém, estão há 20 anos sem se falar com pai, sem se falar com mãe, sem se falar com um irmão de sangue. Isso é terrível. E José me ensina a ter uma atitude positiva no poço. Outra coisa que eu aprendo com ele, o lugar da provação também é o lugar da preparação. Deus usa as experiências do poço para moldar o nosso caráter e nos dar sabedoria para desafios futuros. A prisão de José, na verdade, foi o caminho estratégico para a promoção divina na vida dele. Ou seja, aquele tempo de preparação foi fundamental para José ser preparado por Deus para aquilo que ele iria viver depois, quando ele chegasse na presença do faraó. Ele se tornou um expert em sonhos. Ele se tornou um bom administrador. Ele teve que administrar na casa de Potifar e depois ele teve uma pós na prisão. Ou seja, ele se tornou um exímio administrador e por isso foi colocado para administrar uma nação. E aqui, sabe, eu aprendo algumas coisas. Deus muitas vezes está pronto a nos abençoar. Como eu disse, as bênçãos já estão preparadas. Mas nós não estamos entendendo o processo da preparação. Não estamos entendendo que Deus está nos forjando para viver algo maior. Na verdade, sabe, nós não nos damos por conta que a preparação de Deus está acontecendo na nossa vida e que a nossa demora em obedecer, a nossa demora em nos preparar está retardando, sabe, a promessa de Deus na nossa vida. Eu acredito que tem coisas de Deus que já estão preparadas e é para o ontem, mas eu não estou preparado para administrar, eu não estou preparado para lidar com certas coisas. Eu tive que lidar com certas coisas na vida para aprender a viver o que eu estou vivendo hoje. Eu tive que ver a maldade do ser humano, eu tive que ver a desonestidade das pessoas. Eu tive que aprender a ser resiliente. Eu tive que aprender a fazer por amor. Eu tive que aprender, sabe, a orar, porque eu sei que a oração, ela é o meio que Deus usa, não só para trabalhar em nós, mas para nos tirar de grandes confusões. Então eu aprendi a orar. Eu aprendi a servir a Deus independente das coisas estarem bem ou estarem contra mim.
E tudo isso me forjou, assim como forjou José, assim como está forjando você. Então, o lugar da provação também é o lugar da preparação. Outra coisa que eu aprendi foi confiar no tempo de Deus. José esperou 13 anos entre o sonho e a realização. Devemos confiar que Deus terminará o que começou, mesmo quando parece que a vida travou. Mesmo quando parece que tudo travou, eu tenho que aprender a confiar em Deus. Eu tenho que aprender que tudo está no controle de Deus. A mim só cabe estar preparado para viver o que Deus tem para a minha vida. Outra coisa que eu aprendo com José é que ele manteve o domínio próprio e o foco. Em vez de focar no que trazia desconforto ou dor, José, ele focou em servir e confiar em Deus. Ou seja, o domínio sobre os próprios pensamentos é a chave para não ser destruído por emoções negativas. É a chave. Aqui está a chave. Manter o domínio próprio. Foi isso que guardou José, inclusive, de se vingar dos irmãos. Foi isso que manteve José com a cabeça no lugar quando as coisas estavam difíceis contra ele. Você tem que manter a cabeça no lugar quando as coisas estiverem difíceis para você. Mantenha a sua cabeça no lugar, mantenha o domínio próprio, mantenha a sua comunhão com Deus para você não se desesperar, não se descontrolar e não tomar decisões que podem pesar no seu futuro e no destino que Deus tem para a sua vida. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Amém? Mantenha o domínio próprio, mantenha o controle sobre suas emoções e deixe Deus trabalhar na sua vida em nome de Jesus Cristo. Deus vai agir rapidamente, mas você também tem que se preparar mais rápido. Amém? Glória a Deus. Você recebe essa palavra? Escreve aqui nos comentários. Deus vai agir rapidamente. No nome de Jesus Cristo. Eu sinto de liberar uma palavra profética. Deus vai agir rapidamente. É uma demonstração do poder dele para você. Aleluia. Receba essa palavra. Você vai ver o agir de Deus muito rápido acontecendo na tua vida. Isso vai ser sinal da demonstração do poder de Deus na tua vida, do agir de Deus e como Ele age rápido na tua vida, em nome de Jesus. Por isso, corra para se preparar mais rápido para aquilo que Deus tem para a tua vida. Quanto mais rápido você se preparar, mais rápido você vai experimentar o agir de Deus na sua vida. Essas mudanças bruscas do destino acontecem quando nós nos preparamos rapidamente. Amém? Glória a Deus? Muito bem. Eu quero declarar o Salmo 91. Quero pedir para você compartilhar essa oração com pelo menos 10 pessoas. E também estamos em lançamento. Esse aqui é o meu novo livro, Café com Jesus. Olha que extraordinário, certo? Aqui tem um versículo bíblico, as direções para o teu dia, uma oração para você fazer comigo. E aqui embaixo, você vai fazer uma oração a teu próprio punho. E um detalhe, gente. Dessa vez, eu estou assinando livros, estou fazendo uma dedicatória com um salmo para quem é abençoador. Ou seja, para quem adquirir, para abençoar e evangelizar sua família, para evangelizar seus amigos, certo? Eu vou fazer uma dedicatória especial para você, que é um evangelista, é um abençoador na vida de outras pessoas. Você pode adquirir nossos livros lá no nosso site www.vinicius7.com.br, certo? E quando você adquirir, coloca seu nome certinho lá para que eu possa fazer uma dedicatória para você, ok? Glória a Deus. Esse Café com Jesus 3 vai ser uma bênção na tua vida. Tem mais de 300 orações nesse livro, muitas direções que vão abençoar a tua casa e vão abençoar a tua família. Glória a Deus. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Agradeço também a todos os nossos parceiros e patrocinadores que estão juntos comigo na televisão, semeando a palavra de Deus a muitas pessoas. Que Deus os abençoe e os prospere em todas as coisas, em nome de Jesus. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas,
e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Pegue a sua carta agora para Jesus e levante ela para o alto e nós vamos orar. Eu quero pedir para você que ainda não compartilhou essa oração, compartilha com pelo menos 10 pessoas. Alguém próximo de você precisa dessa mensagem. Alguém próximo de você vai ser muito abençoado com essa palavra em nome de Jesus. E lembrando que agora domingo eu estarei em Novo Hamburgo, certo? Nesse domingo às 9 horas da manhã vou transmitir a reunião, vou transmitir o culto lá direto de Novo Hamburgo. Vai ser maravilhoso, vai ser uma grande bênção. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti agora os nossos pedidos de oração, as nossas cartas. Senhor, e te pedimos que o Senhor intervenha, que o Senhor coloque a mão agora e que milagres aconteçam. Haja liberações do Teu poder, haja intervenção, ó Deus, na vida dessa pessoa. Derrama do Teu favor sobre ela, derrama da Tua graça sobre ela e que aonde, Senhor, está se pedindo cura, onde está se pedindo uma intervenção, que o milagre aconteça no nome de Jesus Cristo. Meu Deus, eu oro agora, toque-os com o Teu poder. Eu oro, Senhor, para que situações complexas, problemas, Pai, que essa pessoa não está conseguindo resolver, que entre uma intervenção na vida dela do céu. Em nome de Jesus, traga para o caminho dela a pessoa certa. Coloca a solução no caminho dela, Pai. Dá vitória para ela, dá vitória para a casa dela. No nome de Jesus, que todo atrapalho do inferno contra ela, contra a sua casa, caia por terra e que o Senhor dê vitória a este homem, que o Senhor dê vitória a essa mulher, em o nome de Jesus Cristo. Senhor, toque-os com o Teu poder agora, toque-os com a Tua graça e toque-os com o Teu favor. Senhor, eu oro para que o laço de Satanás seja cortado. Senhor, e que tudo aquilo, Senhor, que tem trazido atrapalhos para o caminho dessa pessoa, que tem feito ela viver de altos e baixos, que ela receba a presença de Deus, que ela receba a direção de Deus. Senhor, não deixa Teus filhos perdidos. Eu oro também, Senhor, por essa pessoa que está aborrecida, porque algumas coisas não deram certo no dia de hoje. No nome de Jesus, Senhor, que ela lembre da palavra de José, que José manteve uma boa atitude. Ele não reclamou, ele manteve a sua vida íntegra diante de Deus e Deus o honrou. Senhor, da mesma maneira o Senhor vai honrar essa pessoa. Eu quero liberar essa palavra, Deus vai te honrar se a tua atitude for certa, se a tua atitude estiver no Senhor, se ela estiver totalmente alinhada com a vontade de Deus, o Senhor vai te honrar, o Senhor vai desatar o que está atado, o Senhor vai operar o impossível na tua vida. Eu quero declarar, vai haver provisão, vai haver surpresa de Deus, vai haver boa notícia na tua vida e na tua casa, no nome de Jesus Cristo. Que hoje seja desatado bênção sobre a tua vida, promessas de Deus, liberações do céu, no nome de Jesus Cristo. E Pai, essa pessoa que está fazendo um tratamento, essa pessoa, Pai, que está com impossibilidades na sua saúde, eu oro por milagres agora. Toque-os, Jesus, com o Teu poder e com a Tua graça. Amém e amém. Diga assim comigo, minha carta está nas mãos de Jesus Cristo. Já está feito. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Deus abençoe tua casa, tua família e tudo que estiver ligado a você. Compartilhe essa oração, mande para outras pessoas. E amanhã é o último dia dessa oração. Eu aguardo vocês às 6 e 7 da manhã. Deus os abençoe, os guarde e os proteja. Até mais. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família.
Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, no nome de Jesus Cristo, que teremos uma noite abençoada, que todos os assuntos que não conseguimos resolver hoje, Deus está no controle, certamente está intervindo, está colocando a sua mão e venceremos, romperemos e alcançaremos tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nos livra da maldade, Pai, nos livra da trama, nos livra do engano, nos livra da mentira. E nós declaramos, ó Pai, que toda inveja não tem poder contra a nossa vida. Estamos blindados, nossa casa está blindada, nossos filhos estão blindados, nosso casamento está blindado com o sangue precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, derrama graça sobre essa pessoa, derrama favor sobre a vida dela, dá vitória para ela. Eu oro agora neste momento para que toda dor que ela está sentindo no corpo físico, ou até mesmo dores na alma, da perda de alguém, dores, ó Deus, de uma traição, de uma situação difícil que está passando, que o Senhor envie agora um ânimo sobre essa pessoa, traga para ela uma alegria diferente, que a unção de Deus agora tire toda a carga, toda a sobrecarga dela, do ambiente dela, da família dela. Eu quero declarar, Pai, que dentro dessa casa mora pessoas felizes, que dentro dessa casa mora pessoas abençoadas. Dentro dessa casa há muita abundância, há muito favor de Deus em nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar também por terra todo tipo de palavra maldita, todo tipo de palavra baixa, palavra negativa que foi dita contra essa pessoa ou contra a sua casa. Que toda difamação, mentira, invenção, calúnia, malfazejo, oração contrária seja quebrada agora no poderoso nome de Jesus. E eu libero palavras de bênção. Eu declaro que essa casa é uma bênção. Eu declaro que essa família é próspera. Eu declaro que a bondade do Senhor cerca essa casa, que o mal não tem poder para atingi-los, eles estão protegidos e guardados pelo Senhor nosso Deus. Senhor, entregamos a Ti tudo. Entregamos a Ti cada detalhe da nossa vida, entregamos diante de Ti cada reunião que temos, cada compromisso, tudo que está agendado. Senhor, colocamos nosso trabalho nas Tuas mãos, colocamos nosso corpo físico, nossa força, nosso ânimo diante de Ti e pedimos a Tua bênção. E consagramos a Ti agora, Jesus, a nossa carta. Apresentamos a Ti, Jesus, a nossa carta e pedimos intervenção do Senhor. Sim, pedimos a intervenção, pedimos o cuidado do Senhor sobre cada um, Senhor, dos nossos pedidos de oração. No nome de Jesus, pedimos um milagre também. Oramos por cura total e completa, porque cremos que Jesus Cristo cura. Tira as dores de cabeça que essa pessoa sente, as dores de estômago. Tira agora, Senhor, toda a dor que ela tem nas juntas do corpo, todo o problema de má circulação que ela tem nas pernas. Eu oro por milagre, eu oro por cura nesse coração também, Pai. E aquilo que não está bem no corpo físico dessa pessoa, nós oramos agora e declaramos: Jesus, cure-os totalmente, cure seus rins, seu fígado, seu pâncreas, cure seu coração, cure agora seus braços, ombros, coluna, quadril, em nome de Jesus Cristo, Pai. Oramos por milagre, oramos por uma intervenção divina, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo. Meu Deus, enche essa casa da Tua presença, envolva essa casa com a Tua presença. Toque-os, Jesus, que a presença gloriosa de Jesus entre nessa casa agora. A presença gloriosa de Jesus entre neste lugar. Sim, Jesus, nós chamamos por Ti, invocamos Tua santa presença. E se você está perdido, se você está aqui pela primeira vez nessa oração, entrega teu coração a Jesus, diga: Jesus, meu coração é Teu, minha vida é Tua. A Bíblia diz que quem invoca o nome do Senhor será salvo.
Creia em Jesus como o único Deus da tua vida. Entrega teu coração a Ele, chama por Ele. Chama por Ele, chama por Jesus. Se você está cansado da vida que você tem levado e você quer a vida que Deus tem para a tua vida, se você se sente atraído pela presença de Deus, é a voz de Jesus agora te chamando. É a voz de Deus aí falando contigo. Seja tocado pela presença dEle, chame por Ele, entregue-se a Ele. Diga a Jesus: Jesus, eu me rendo a Ti. Jesus, eu me rendo à Tua presença. Toque-os, Jesus. Toque-os com o Teu poder agora. Toque-os, Jesus. Aleluia. Que cada lugar seja tocado pela presença santa de Deus, presença poderosa de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe toda a tua casa. Que Deus abençoe toda a tua família. As pessoas têm mandado seus testemunhos para nós. Você pode mandar seu testemunho escrito. Você pode mandar seu testemunho por áudio para nós, porque Deus tem feito grandes maravilhas aqui. Ontem eu estava assinando alguns livros. Nós tivemos um momento assim de dedicatória de livros e as pessoas, quando se aproximavam para eu assinar o livro delas, algumas se emocionavam, sabe? Por tantas coisas boas que têm acontecido na vida delas aqui através das orações. Eu ouvi testemunhos de verdadeiros milagres de Deus, de gente que estava entrevado numa cama. Jesus Cristo entra lá, cura a pessoa. Pessoas estavam desenganadas numa UTI, numa CTI, para morrer. O poder de Deus vai lá e resgata essas pessoas. Casamentos restaurados. A vida de empreendedores que se aproximaram da fé através das orações e que a vida deles mudou completamente. A vida deles mudou completamente. Pessoas que ontem viajaram quase 1.000 quilômetros, sabe, só para estar na reunião que nós estávamos ministrando. Isso é o poder de Deus. Não tem como dizer que isso é coisa de homem, porque não é. É o poder de Deus. É o poder de Deus que faz uma pessoa viajar 1.000 quilômetros para escutar uma palavra, certo? Elas não vieram. Eu avisei só 2 dias. 2 dias eu avisei só do lançamento do meu livro. 2 dias só. E pessoas, sabe, saíram da sua cidade, dos seus lugares mais distantes. Nós tivemos gente que veio do Canadá. Tivemos gente que veio do Canadá para, sabe, estar no culto, para receber da presença de Deus. Eu posso afirmar para você, é um mover de Deus. É um mover de Deus que está acontecendo aqui. As orações, essas orações estão entrando em muitos lugares, está tocando a vida de muitas pessoas. Por isso eu quero pedir a você que está aqui, pega essa oração agora e manda aí para no mínimo 10 pessoas. Você pode fazer isso. Pega agora essa oração e manda para no mínimo 10. Se puder mandar para 1.000, manda para 1.000. Se você é uma pessoa influente, uma pessoa que pode compartilhar, compartilha até nas tuas redes sociais. Eu sei que Deus vai te recompensar por isso, em nome de Jesus. Ok? Eu quero hoje compartilhar uma palavra ao teu coração. E a palavra é confiar em Deus. Aí você diz assim, puxa, mas é fácil confiar em Deus. Não é fácil, não. Todos nós somos muitas vezes tentados a não confiar em Deus. Somos tentados a confiar em nós mesmos, na nossa capacidade e mais. Às vezes estamos esperando mais pela resposta do homem, pela resposta de Deus. Isso só mostra como a nossa confiança em Deus, ela precisa ser aperfeiçoada. Eu quero ler 2 passagens para você. O Salmos 9, 10, que diz assim: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Deus jamais abandona os que te buscam. Está vendo que você não pode parar de buscar? Ele jamais abandona os que o buscam. E o Salmo 7, verso 1 diz: Senhor meu Deus, em ti me refugio, salva-me e livra-me de todos os que me perseguem. Confie em Deus, porque Ele vai dar livramento de quem está perseguindo você. Confia em Deus. Quanto maior o destino, maior a perseguição. E para lidar com esses perseguidores, confie em Deus. Confie em Deus, porque daí Deus vai te livrar. Deus vai te guardar desses perseguidores. E existem algumas coisas que nós temos que entender
nessa jornada de confiar em Deus. Escreve aqui nos comentários isso. Escreve: minha confiança em Deus é inabalável. Escreve aí: minha confiança em Deus é inabalável. Aparência oposta. Já ouviu falar de aparência oposta? Muitas vezes, situações difíceis parecem ir na direção oposta do que Deus prometeu, testando a nossa fé. Ou seja, Deus te prometeu uma coisa e você está vivendo outra. Você estava esperando dias melhores e vieram os piores dias da sua vida. Você entrou por um caminho esperando que fosse as 1000 maravilhas, aí chegando lá, a aparência é oposta. Você só encontra dor, sofrimento, rejeição. E isso vai testar a nossa fé. Porque nem sempre quando você está numa direção de Deus, isso significa que não haverá problemas, não haverá descontentamentos. Nós pensamos que quando Deus dá a direção, pensamos que, tudo vai fluir. Pensamos que não vai haver desafios, não vai haver desafetos, não vai haver problemas. Mas Deus muitas vezes, Ele nos dá direção para caminhos que a aparência é oposta daquilo que Ele nos prometeu. Mas na verdade, daí aqui que vem o segredo que você vai ter que compreender de uma vez por todas. Muitas vezes você vai ter que vencer esses gigantes que tem no caminho para chegar na terra prometida. Ou seja, você está a caminho da promessa. Não chegou ainda nela. Está a caminho dela. E no caminho dela vai ter esse tipo de luta, esse tipo de batalha. Vai ter esses inimigos, vai ter essas situações que não vão ser nada agradáveis, não vão ser talvez experiências legais que você gostaria de ter, mas tudo isso faz parte. Então Deus te prometeu uma coisa, mas a aparência é oposta. A aparência é oposta. Deus disse que vai te dar vitória, Deus disse que vai te levantar, Deus disse que vai fazer grandes coisas, mas Ele não disse que você teria que lidar com cobras e escorpiões para poder viver essa coisa maravilhosa que Ele disse que você vai viver. Então recebemos uma palavra, mas a aparência é oposta. E quando a aparência for oposta, devemos aprender a confiar em Deus. Como essa palavra tem falado comigo? Essa palavra tem falado muito comigo, gente. Essa palavra tem falado muito comigo porque essa é uma grande verdade da fé. Muitas vezes a aparência é oposta. A segunda coisa, eu tenho que aprender a descansar na fé. Confiar significa parar de se preocupar e de tentar consertar tudo sozinho. Se eu estou na direção de Deus, eu tenho que confiar em Deus. Eu tenho que aprender a descansar na fé. Ou seja, faço o que eu posso para resolver o que eu posso, o que eu consigo. Mas o que eu não consigo, o que eu não posso, está nas mãos de Deus. Está nas mãos de Deus, o controle vem de Deus, a direção é de Deus e é Ele que sabe todas as coisas e não eu. É Deus que sabe, não eu. Então eu tenho que aprender a descansar nele. Preocupação é um sinal de que você está tentando assumir o lugar de Deus. É por isso que você está preocupado. Porque você está puxando para você coisas que não é para você resolver. É para Deus resolver. Aí você diz assim, não, mas é que eu quero que isso se resolva logo. Mas tem coisas que Deus vai resolver. Você só tem que confiar nele. Você está tentando resolver sozinho isso. Coloca nas mãos de Deus e descansa na fé. Isso é confiar em Deus. Aprender a descansar. Então, eu não estou vendo algumas coisas mudarem. Eu não estou vendo algumas coisas irem para frente. Mas eu já fiz tudo o que eu podia para isso ir para frente. Se você já fez tudo o que podia para que aquilo fosse para frente, agora descanse em Deus. Escreve aqui, descansar em Deus. A terceira coisa, ação no silêncio. Mesmo que pareça
que Deus está em silêncio e a gente não compreende o porquê, nós devemos continuar fazendo o que é certo. Então, não estou vendo nada mudar, mas eu continuo sem murmurar, sem reclamar, sem estar ameaçando Deus. Olha, Deus, se você não fizer, eu vou te largar no meio do caminho. Se você não fizer em tantos dias, então tu não é meu Deus. Para com essas coisas. Deus está trabalhando. Que a sua ação seja no silêncio, sem murmurar. Quando você murmura, você está jogando terra. Você está jogando terra em cima da fé. Você não pode murmurar. Continue. E um detalhe, Deus está escutando não o que você diz publicamente apenas. Deus está escutando o que você diz lá, quando você está com o seu marido, com a sua esposa, sozinho em casa, reclamando, falando dos outros. Deus está lá e Deus está vendo. E eu digo mais, tem certas coisas que não estão acontecendo na nossa vida porque a gente está falando demais. Treinamento. Deus, em momentos difíceis, Deus está usando isso para nos ensinar a depender dele, em vez da nossa própria força ou do nosso entendimento. Eu creio que a fé nos leva a um treinamento intensivo, a um treinamento forte, a depender de Deus, a confiar em Deus. Eu já passei por tantas tribulações na vida que eu estou cada vez mais aprendendo a depender dele. Porque, sabe, tem coisas que para dar errado, basta, sabe, uma vírgula. Mas você sabe que a mão de Deus, ela pode intervir todos os ataques contra você. Deus protege a sua retaguarda. Deus te protege da vergonha. Deus te protege da humilhação. Então confie em Deus. Deus está trabalhando. Deus está vendo o que nós não estamos vendo. Sabe, Deus consegue conectar todos os fatos da nossa vida. Ele consegue ver tudo aquilo que está se formando contra nós. Ele sabe. Então, no meio do treinamento, exerça a tua fé. Permaneça em silêncio, confiando em Deus. Agora, devemos também aceitar a falta de respostas. Porque muitas vezes nós vamos orar e Deus vai falar conosco. Mas outras vezes, Deus não vai nos dar uma resposta naquele momento. O seu silêncio é uma resposta. Confie em Deus, mesmo que a resposta não seja imediata. Eu tenho para mim uma coisa: quem pede recebe, é o que a Bíblia diz. Então, quando eu oro, a resposta vem. Mas ela pode não vir no tempo que eu estou esperando. E eu tenho que ser paciente para aguardar a resposta de Deus. Não é que a resposta não vai vir. É que eu tenho que aguardar o tempo da manifestação dela. Então eu orei e Deus já enviou a resposta. Mas eu tenho que aguardar o tempo da manifestação dela. E uma coisa que eu aprendi: o pior dia com Jesus ainda é o melhor dia sem Ele. Grava isso. O pior dia com Jesus é melhor do que o melhor dia sem Ele. Então, confia em Deus. A confiança é uma escolha diária. Eu escolho confiar. Não é automático. Sabe? Aceitei Jesus, vou confiar toda a vida. Não, é uma escolha diária. Até quando você está perturbado, você vai orar e você decide: eu vou confiar em Deus. Eu vou orar e vou confiar em Deus. Que Deus está no controle de todas as coisas. Que Deus sabe todas as coisas. Que Deus está na frente de todas as coisas. Então eu não vou me preocupar. É uma escolha diária. Isso se chama confiança em Deus. Escolha confiar e você nunca se arrependerá. E a frase de hoje é: Deus jamais abandona os que o buscam. Essa é a frase de hoje. Escreve aqui nos comentários. Essa frase, olha, não sei se falou com você, mas comigo está falando. Comigo está falando. Deus jamais abandona os que o buscam. Deus jamais. Que palavra tremenda. Essa é a palavra. É a palavra que você precisamos. Deus jamais abandona os que o buscam. Confie em Deus. Confie em Deus. Confie em Deus. O segredo e a certeza do sucesso é não parar de buscar.
Outra palavra aí, tá? Não parar de buscar a Deus, não parar de confiar em Deus. Essa é a palavra para a tua vida hoje, em nome de Jesus. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero falar desse meu livro agora, olha só, Café com Jesus, é o novo devocional. Esse aqui é o Café com Jesus 3. Olha só, deixa eu mostrar aqui os 3 para vocês. Deixa eu mostrar. Esse aqui é o 1, tá? Café com Jesus 1. Esse aqui é o Café com Jesus 2 e esse aqui é o Café com Jesus 3. E olha só, gente, quem adquirir, tá, o Café com Jesus 3 e quiser evangelizar a sua família, ou seja, vai adquirir mais de um, eu vou fazer uma dedicatória para você que é abençoador e que está evangelizando, tá? E vou colocar um salmo também para você que Deus colocar no meu coração, certo? Então, você pode adquirir hoje mesmo o Café com Jesus. Vai lá no meu site www.vinicius17.com.br. Eu estava hoje lendo, né, aqui um trecho e achei muito interessante a palavra. Ninguém vai apagar a tua história. Inclusive eu fiz esse devocional hoje. Ninguém vai apagar a tua história. Tentaram apagar a história de Jesus. Tentaram apagar os guardas. Na verdade, apagaram os guardas, né? Para dizer que os discípulos de Jesus tinham lá roubado o corpo. E tudo isso foi uma trama do inferno para tentar apagar que Jesus esteve ali, que Jesus ressuscitou, que Jesus é o Salvador, né? E ver se conseguiram. Qual que é o maior best-seller? O livro que Jesus escreveu é o maior best-seller do mundo. Isso é inegável. A Bíblia, não tem livro que é mais vendido do que a Bíblia. Que coisa tremenda. Tentaram apagar a história de Jesus, não conseguiram. Você pode dar um glória a Deus aí, hein? Você pode dar um glória a Deus. Aleluia! Nós podemos dar um glória a Deus por isso. Que coisa maravilhosa. Amém? Quero também agradecer todos os meus parceiros e patrocinadores. Estamos com programas em 2 emissoras. Hoje paguei o programa da Rede TV, certo? Todo sábado às 10 da manhã na Rede TV, em rede nacional. De segunda a sexta eu estou em horário nobre, na TV Bandeirantes, às 8h15 da manhã. E eu agradeço de coração a todos os meus patrocinadores, a todos aqueles que estão conosco, aqueles que nos apoiam, aqueles que oram por nós. Inclusive, lá nos meus programas, agora em todos os meus programas, tem um agradecimento, né? Tem um agradecimento, eu pedi para o meu pessoal fazer. Isso é um legado que nós estamos construindo, certo? É a minha forma também de semear gratidão na vida de todos os nossos patrocinadores, porque temos feito uma grande obra. Amém? Glória a Deus por isso. Eu quero declarar o Salmo 91. Quarta-feira vamos encerrar esse propósito, tá? Então vai até quarta-feira. E a partir de quinta-feira eu vou começar 10 dias de um propósito novo que Deus colocou no meu coração. Oração quebrando e repreendendo o espírito de atraso, tá? E você vai entender o que é isso. Você vai entender. Tem muita coisa que está travada, que está demorando. E eu acredito muito que o poder de Deus, uma palavra de Jesus, pode acelerar respostas. Então nós vamos começar um novo propósito a partir de quinta-feira, em nome de Jesus. E vou estar em Novo Hamburgo nesse domingo, tá? Às 9 horas da manhã, em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Vai ser uma bênção, vai ser maravilhoso. Deixa eu dar o telefone aqui para vocês do pastor. Deixa eu dar o telefone aqui para vocês do pastor. É o pastor Jacir. E o telefone do pastor, para você reservar o teu lugar, é gratuito, tá, gente? Mas tem que reservar lugar, porque ali aquela região da Grande Porto Alegre tem muita gente que me conhece, né? Então tem que reservar lugar. Não sei se já não está cheio, mas ligue lá se você é de Porto Alegre, de Novo Hamburgo, ali de perto, de Sapiranga, enfim. O DDD é 54 e o telefone é 999, 39, né? 41 45 24. Pode entrar em contato com o pastor Jacir, tá? Eu estarei ministrando lá nessa igreja e também estarei levando o meu novo livro, Café com Jesus, lá. Vou estar levando lá, vai ser um tempo incrível, vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Ok? Muito bem, e você que tem colaboradores,
né? De repente você tem muitos colaboradores, dê de presente, evangelize seus colaboradores, em nome de Jesus, abençoe a vida deles com esse Café com Jesus 3, semeie a palavra na vida deles, em nome de Jesus. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar agora. Pegue aí a sua carta, levanta ela assim para o alto e oremos. Senhor Jesus Cristo, eu apresento diante de Ti agora cada carta, cada pedido de oração. Que o Senhor abençoe, que o Senhor derrame graça, que o Senhor derrame favor sobre cada um dos pedidos de oração. Senhor, oramos agora, pedimos uma intervenção do alto. Eu oro por cura, Pai, sobre todo aquele, Senhor, que está doente, fisicamente, emocionalmente, que ele seja curado. Que agora um milagre de Deus toque no corpo físico dele. Também oro por pessoas, Pai, que estão com problemas, que precisam de solução, que precisam de uma saída. Este empreendedor, essa empreendedora, Pai, precisa de uma resposta de Deus, precisa de um destravar, precisa de um romper. Eu oro agora para que haja um liberado, Senhor. Em o nome de Jesus Cristo, libera do Teu favor, Pai. Coloca a Tua mão sobre a vida dessa pessoa. No nome de Jesus Cristo. E a minha oração hoje, Pai, é para que o Senhor liberte essa pessoa de todo fardo pesado. Tudo aquilo que tem pesado sobre ela, tudo aquilo que ela carrega, tudo aquilo que está mantendo ela num tipo de cativeiro espiritual, que você seja livre agora. Em o nome de Jesus, que você seja livre, que a mão do Senhor toque a tua vida. Consagramos ao Senhor nossas cartas, nossos pedidos de oração e pedimos um milagre, pedimos uma bênção, pedimos uma intervenção, pedimos uma boa notícia, pedimos transformação e salvação nessa casa. No nome de Jesus Cristo, toque-os com o teu poder, Pai, com a tua graça e com o teu favor. É o que nós te pedimos, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a tua casa. Que Deus abençoe a tua família. E amanhã, 6 e 7 da manhã, eu quero ver quem vai estar comigo na oração aí. 6 e 7 da manhã, coloca o relógio para despertar e vem estar ao vivo. Hoje pela manhã Deus falou conosco de forma profética poderosa. E eu te aguardo amanhã, 6 e 7 da manhã, para estar aqui com a gente. Deus te abençoe, compartilha essa oração, manda para 10 pessoas aí, se puder mandar para 1000, manda para 1000. Até mais e que Deus os abençoe.